de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí, também estou na produção geral do evento e também respondo pela comunicação da Brasil Energy. E que comigo do meu lado, grandes parceiras e inspiradoras, profissionais de comunicação, Samara, Cíntia, professora Ana Regina. Eu vou falar brevemente da minha biografia de vocês, porque é muito extensa, senão vai tomar muito tempo, mas Cíntia atua como repórter e apresentadora há muitos anos aqui no nosso estado, escritora, documentarista, mestre em Ciências da Comunicação pela UFP em Portugal, especialista em marketing e mídias sociais pela Faculdade Ademar Rosado e graduada em Comunicação Social pela UFC do Ceará. Ana Regina, jornalista pela UFP, especialista em Ciências Humanas pela PUC Rio Grande do Sul, mestre e pós-doutora em Comunicação e Cultura pela ECO, UFRJ, doutora em Processos Comunicacionais pela UMESP, com estágio de doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona e concluiu recentemente o pós-doutorado de História Contemporânea na Universidade de Sevilha, com pesquisa sobre o negacionismo científico e desinformação e inteligência artificial. Samara Jericó, jornalista, formada pela UFP, já atua em jornalismo impresso, webjornalismo, radiojornalismo, telejornalismo e assessoria política desde 2006, é professora da UESP no curso de jornalismo, pesquisadora no campo da memória, televisão, cidade, atualmente em negritude, no doutorado da Universidade Federal de Pernambuco. Na UESP, além de docente, está à frente da assessoria de comunicação na universidade. Gente, muito obrigado mais uma vez, agradeço pela presença e, professora Ana Regina, vou começar com você. Acho que é porque você já está com o microfone, né? Facilita a dinâmica. Mas esse tema é muito sugestivo, né? E tem muito a ver com o seu trabalho hoje acadêmico e sua história dentro da academia. Esse é um evento que tem como pauta principal a sustentabilidade, o meio ambiente, a transição energética. E qual hoje, na sua visão, o papel dos comunicadores dentro do jornalismo para a gente poder comunicar bem para a sociedade civil essa pauta? Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Patrício. É muito bom estar com a Cíntia, com a Samara, compartilhando essa mesa. E é um prazer manter uma interlocução com o pessoal que está aqui, né? Eu parabenizo pelo evento. Acho que é uma iniciativa muito boa e de abrir, sobretudo, um espaço para um campo como a comunicação e o jornalismo, que, por natureza, devemos ser críticos, não? Para que a gente possa manter uma interlocução. A temática tem uma aderência muito grande com as minhas pesquisas, sobretudo no CNPq e no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, porque tem uma ponte muito grande com o meio ambiente, não? E, em cima disso, né, essa ponte muito grande com o meio ambiente, quando a gente pensa em energias renováveis, energias de limpa, sustentabilidade, a gente também tem que olhar para o outro lado, que são exatamente os impactos no meio ambiente. E em cima desse processo que a gente trabalha também vendo aí a inerência da inteligência artificial e da desinformação nessa área, né? O nosso papel, eu acredito que é um papel crítico e tendo uma formação de jornalista, a gente não tem como fugir disso, não? E, portanto, a ideia é que a gente possa poder fazer alguma contribuição nesse sentido de abrir o leque e pensar para além daquilo que está na frente, né? Pensar para além do que está sendo vendido como uma primeira capa, né? E ver o que é positivo e aquilo que pode ser danoso ao nosso meio ambiente, ao nosso povo. Maravilha. Vou falar agora com a Cíntia. Cíntia, você como uma profissional do mercado que hoje continua atuando, né, em diversas esferas, na TV, nas mídias de web, redes sociais, como é que você vê o nosso papel como jornalista nesse processo? Assim, você vê que trazendo aqui para a nossa realidade, né, principalmente aqui no Nordeste, no Piauí, você vê que existe um movimento assim, de cobertura desse tipo de pauta ou ainda a gente precisa ainda realmente evoluir nesse sentido? Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo prazer de estar com essas duas queridas aqui. E para mim é uma honra estar com elas aqui. Estou bem no meio das duas, vou aprender muito. Obrigada, Patrício. Parabéns pelo evento. Eu tenho uma certa obsessão por contextos, então eu sei que essa é uma pergunta que é muito feita, e como eu trabalho com televisão e rádio, a gente ouve muito isso. Mas por que o Piauí está sediando uma conferência internacional? O que tem a ver o Piauí
sediando. E eu vou usar as palavras que foram usadas ontem pelo professor na abertura do evento, para justificar por que essa conferência está acontecendo aqui. O Piauí é o terceiro maior estado brasileiro com capacidade instalada de energia eólica. O terceiro maior, tem a terceira maior capacidade nacional solar. E Teresina é a quarta maior produtora por meio da capacidade instalada de geração distribuída. Então, eu acho que esses 3 indicadores são suficientes para justificar a existência desse evento. Não estou aqui dizendo, e eu acho que a gente vai analisar, e eu acho que é muito importante que isso analise. De novo, eu digo, tem uma obsessão por contexto, então é muito importante que quando a gente fale de sustentabilidade, energia renovável, a gente saiba, nós saibamos, nós jornalistas saibamos, eu acho que esse já é um desafio, o que a gente está falando, para quem a gente está falando e como nós vamos falar. É, de fato, um grande desafio e contra nós vencermos esse desafio, existem muitas questões. Esse consumo imediato da informação, esse imediatismo que hoje o consumidor de informações tem, eu acho que também pesa contra nós, porque em se tratando de política pública, você quer resultados imediatos e não é assim. Com tecnologia, com energia renovável, você tem aí todo um processo né, a ser seguido ainda. A gente também tem contra nós o negacionismo, eu acho que a gente também vai discutir isso, o negacionismo científico, que é uma área de atuação da Ana Regina, e isso pesa muito contra nós informarmos bem sobre essas novas tecnologias. Então, acho que esses 2 entraves que nós precisamos vencer na hora de comunicar, e principalmente nós jornalistas também entendermos o seguinte: existe uma diferença entre informar e comunicar. Então, será que nós realmente estamos comunicando? O que a gente está fazendo aqui? O que é energia renovável? Por que essa conferência acontece no Piauí? E por que o Piauí é tão promissor e é tão alvissareiro? Quando se fala de Piauí, a gente ouve, eu assisti ontem toda a abertura, vi online, e eu ouvi tudo que foi dito de especialistas. E quando fala no nome Piauí, eles brilham os olhos. Então, tem um motivo para isso. E a gente precisa comunicar isso, não apenas informar. Maravilha, muito bom. Agora, professora Samara, muito prazer mais uma vez em recebê-la. Vendo no espectro da sua visão como docente, né, da UESP, uma instituição tão importante aqui para nós, como é que você, junto aos seus alunos, por exemplo, na ementa, né, no curricular da UESP, tem alguma disciplina que trata desse tipo de pauta? Como é a sua visão nesse sentido? Assim, existe uma estruturação nesse sentido? Boa tarde. Mais uma vez eu agradeço, Patrícia, o convite. Obrigada por estarem aqui para debater a questão da comunicação, que é tão fundamental. Antes de responder, eu só queria pontuar, e eu vim treinando isso, Ana, que a gente precisa lembrar, se está perguntando sobre como é o trabalho na universidade, a gente precisa lembrar de uma grande pesquisadora que a gente perdeu, a Niede Guidon, e eu faço minha homenagem a essa pesquisadora, né? Em termos de pesquisa, a Universidade Estadual do Piauí ela vem trabalhando muito a temática de energias sustentáveis, de hidrogênio verde, de transição energética. Temos uma disciplina de jornalismo ambiental. Confesso, eu concordo com a Cíntia quando ela fala que esse é um tema que ainda gera muitas dúvidas, até porque são termos técnicos, e a gente ainda não está entendendo os impactos que podem trazer, né? Então, eu concordo com ela que a gente tem um trabalho muito difícil. Por isso é tão importante que dentro da academia a gente possa fazer esse trabalho de traduzir esses termos do jornalismo ambiental e tudo que diz respeito à sustentabilidade. Não adianta fazer investimento lá no final, se não começar pela educação. Então, trabalhar energias renováveis, trabalhar transição energética, trabalhar a questão do meio ambiente, precisa começar na escola. Precisa começar ali, um trabalho da escola de base à universidade e fazer uma cultura. Se não for uma cultura, só a universidade estadual, ou só a universidade federal, ou só o veículo que a Cíntia trabalha, a gente não vai conseguir traduzir isso numa cultura. Não pode ser somente uma questão política de criar leis de incentivos e vender
sempre uma imagem positiva do que é sustentabilidade, do que é a transição energética. A gente tem sempre que enxergar o outro lado. Mas esse tema precisa ser trabalhado de forma epistemológica, de conhecimento, de saber. É aí onde entra a universidade. Mas precisa entrar desde da criancinha de 4 anos para entender que esse é um tema de cultura. Não é uma questão só de educação, mas um processo cultural. Não adianta, Patrício, e prazer estar com a Cintia, com a Ana e com vocês, não adianta a gente estar trabalhando com energias renováveis se a gente pega o plástico e joga no meio da rua. Se a gente gasta demais com a energia, né, que vem das usinas. A questão é cultural e não é só uma questão de política. Maravilha, muito bom. Professora Ana Regina, esse ano de COP30, né? Você, inclusive, vai estar lá, fiquei sabendo. Como é que a gente pode... É um evento... É um pouco clichê, né? Mas os olhos do mundo vão estar voltados para o Brasil, lá para Belém. Qual a sua visão, assim, de como está sendo esse agendamento da mídia em relação a essa pauta, né? Que tem sido tão falada ultimamente? Bom... É bem complexo, como a temática convoca, né? Eu acho que o agendamento da mídia ele está coerente do ponto de vista de que, até onde eu tenho acompanhado, desde que eu voltei, tem umas 2 semanas, o agendamento da mídia está mostrando não só a organização, mas também aquilo que está deixando a desejar, em termos do que o Brasil necessita. Então, a gente tem um PL da devastação em curso. A gente tem os investimentos na cidade de Belém que não chegam a 3% da população. Então, a COP vai deixar o quê para aquelas comunidades? Então, eu vejo que a mídia... e sobretudo, pelo menos a mídia que eu acesso, né? E aí, se a gente for para negacionismo, para desinformação, aí a gente vai falar de outras coisas, são outros fluxos que correm por aí. Mas eu acho que o jornalismo, de certo ponto, está tentando cumprir com a sua responsabilidade, que é exatamente mostrar, sim, é um evento muito bom, é um evento muito importante, o Brasil é palco do mundo, o Brasil é pulmão do mundo, o Brasil é as veias do mundo e é muito importante a gente estar aí, mas existem uma série de fatores intermitentes nesse contexto que são necessários que a mídia venha a desvelar, que o jornalismo desvele, né? Dentro desse contexto, e aí eu falando muito da mídia alternativa, por exemplo, do nosso Piauí também, e agradeço a Cíntia que ela deu o contexto e eu não tinha conhecimento do contexto, né? Muito obrigada. Mas aí eu entro o seguinte, Teresina tem 2 sóis para cada pessoa, né? Pelo menos um está indo para a energia solar. São 3. Só que energia solar, energias renováveis. O que é renovável? Dentro desse processo, tanto da energia solar quanto do hidrogênio verde, o que é renovável é a aquisição, né, o armazenamento da energia solar. Mas como se faz isso? Através de materiais e metais não renováveis. Então, o que tem numa bateria de energia solar? Tem lítio, tem cobalto. De onde é extraído isso em nosso país? Eu vou reservas Yanomamis, eu vou para o Pará e eu vou para Minas Gerais, principalmente. Como estão as populações de onde estão sendo extraídos esses metais? E quanto tempo tem de durabilidade uma placa solar? E o que é necessário? Então, assim, a gente tem um contexto bom, nos leva para um determinado lugar, mas o retorno para a nossa sociedade, o retorno para a sociedade de onde está sendo extraído esse material está sendo extraído no Brasil, mas não está sendo formatado no Brasil e sim fora, então há uma exportação de materiais raros nosso e retorna já com o produto pronto. Como nós participamos disso? Que retorno tem para Teresina ser esse contexto que a Cíntia nos coloca? Que retorno tem para as nossas populações? Não? Então, eu acho que bem aí
pega na nossa responsabilidade. Por mais que a gente queira fugir, olha, é lindo, maravilhoso, mas também há um outro lado, e esse outro lado é responsabilidade nossa, do jornalismo, mesmo que a gente sofra tudo, que sobretudo quem está com a cara na TV sofre mais do que a gente que está na universidade e na sociedade também, mas não com uma cara tão visível, né? Maravilha, muito obrigado. Cíntia, indo ao gancho da professora Ana Regina, você falou que pontuou muito bem a dificuldade, às vezes, da sociedade civil de entender o que cargas d'água é hidrogênio verde, transição energética, né? E aí a gente faz a seguinte reflexão: será se é a forma que os veículos de comunicação está divulgando, né, essas informações, ou talvez seja o próprio interesse da população, ou os dois? Como é que você vê isso? E aí eu agrego outra pergunta também, na tua visão, de interesse a nível geracional, né? Se realmente essa geração Z que está chegando aí, ela tem mais interesse, as pautas de sustentabilidade, ou não, talvez a geração mais, né, já mais madura, ela também já é mais interessada. O que é que você pensa nesse sentido, nesse cenário? Olha, eu vou começar pela última. Eu acho que essa nova geração, ela é mais consciente de que não é a gente não usar a sacolinha de plástico que está destruindo o mundo, e sim os Elon Musks da vida. Fuck o Elon Musk. Ele não vai fazer nada comigo, eu não sou ninguém. Então, não é isso, sabe? Então, eu acho que essa geração, ela é muito mais curiosa, ela tem muito mais acesso à informação, informação tanto de qualidade como informação sem qualidade, o que é um grande problema. Mas eu também acredito muito na geração Z. Sabe, eu acho que eu vou um pouco na contramão. Eu acredito, sabe por quê? Porque eu acho que a gente está formando cidadãos que são extremamente capacitados. E eu tenho uma filha que está indo hoje de madrugada para Cannes, né? Então, ela vai representar o Piauí no festival de publicidade, com o trabalho dela, uma piauiense, são duas piauienses. E ela é dessa geração que se informa, que não sofreu tanto quanto as gerações que vieram antes dela, não sofreu no sentido de que, oh meu Deus, eu realmente não peguei aqui a minha sacola descartável. Não é que a gente vai agora exagerar e usar o plástico, não é isso, mas é ter uma consciência do que realmente está provocando tudo isso. Porque a gente também não pode transformar em cortina de fumaça e atribuir só para os países mais pobres, só para as pessoas que não têm esse conhecimento, o que está acontecendo no mundo. Então, nós, enquanto cidadãos, somos sim corresponsáveis, mas nós não somos os únicos e nós não somos o combustível dessa história. Eu acho muito importante que isso fique bastante claro. Então, acredito muito nessa geração, acho que eles são mais informados, eles vão arrasar com a gente, eles vão dar de 1000 e acho que eles são a solução para tudo. Estou muito confiante neles. Afinal de contas, né, se não for eles, não vai mais ser ninguém, né? Depois deles, acho que já foi. Eu queria falar sobre isso, sobre a história da informação, porque isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Eu sou muito incomodada, eu sou muito crítica comigo mesma, então acho que eu posso ser crítica com tudo, porque eu sou crítica comigo antes de qualquer coisa, e eu sabe assim, eu me questiono muito dessa diferença entre comunicar e informar, por isso que eu comecei falando sobre isso. Eu não acho que o erro seja só dos meios de comunicação tradicionais. Eu acho que a forma de comunicar ela está errada desde o princípio. Porque você não pode comunicar do modo antigo novas tecnologias que a gente nem conhece essas tecnologias, elas são absolutamente inéditas, né? Tecnologia inédita, já é até redundância falar isso, mas elas são absolutamente inéditas, as expressões são novas para nós, são difíceis, são extremamente técnicas, nós nem sempre conseguimos traduzir, e além de tudo isso, a gente também, e quando eu falo a gente, eu falo sociedade, porque eu não gosto de sempre atribuir a terceiros. Então, acho que nós que consumimos esse tipo de informação, que é a comunicação pública, essa comunicação pública ela está vindo errada, porque ela está vindo numa perspectiva antiquada, uma perspectiva de quando você construía o calçamento.
de quando você entregava a ponte. E aí você tem data. Quando é que vai ficar pronta a rua? Em 120 dias. O hidrogênio verde vai chegar quando? Quando é que eu vou ver o hidrogênio verde? Quando que vai diminuir a minha conta de luz? As pessoas estão impacientes para saber sobre isso. E por que elas estão impacientes? Porque elas não têm educação, porque elas não têm cultura, porque elas não se informaram, tudo isso, mas principalmente porque a elas foi passada uma informação como se fosse uma coisa que vai ter um prazo e que aquilo vai impactar a vida delas. Mas eu acho que isso tem solução. E não passa só também pela comunicação, mas passa também por uma pactuação entre as próprias empresas, entre o poder público, principalmente ele, para que ele possa nortear essas empresas que vêm ao Piauí, que vão investir aqui e faça pactos que atendam às demandas da comunidade. Então, se você vai montar a sua usina solar, você tem que pactuar com a comunidade, você tem que ter empatia com aquela comunidade, a comunidade tem que entender o que está acontecendo ali, por que os animais estão sendo retirados, por que você não pode ter a sua roça que você tinha antes naquele espaço, em que vai atrapalhar. Você não é obrigado a entender o que vai acontecer. Você precisa ser informado. Você é dono daquela terra, é de direito seu. Então, eu acho que ninguém deveria deixar a sua terra, deixar seu lugar para ceder para algo novo que está vindo. Pelo contrário, eu acho que deve haver um pacto entre o novo e entre as pessoas que já vivem no lugar, entre os hábitos, entre a cultura, tudo teria que ser respeitado. E eu acho que esse é papel do poder público e por isso passa a informação, porque a informação não é algo isolado, ela é algo de um processo, ela é um processo cultural. Então, se um governo, se uma prefeitura, ela entende que informar sobre energia sustentável é apenas publicar uma dancinha na rede social, aí realmente as pessoas não vão entender e vão cobrar. Vão cobrar porque não é dessa forma que elas vão ter a dimensão de quanto a vida delas vai mudar e de quanto pode sim ser muito positivo nós sermos campeões, primeiro, segundo, terceiro lugar em todas as energias limpas. Muito bom. Obrigado. Professora Samara, falando um pouquinho também de agendamento, né, da mídia, a gente sabe que existe, obviamente, os conglomerados midiáticos tradicionais, né, que tem uma maior penetração a nível estadual, regional, mas também a gente sabe que temos hoje em dia os veículos alternativos, que são muito importantes nessa cobertura, digamos assim. Como é que é a sua visão do papel desses veículos de comunicação que também cobrem, né, talvez ali um conteúdo que de certa forma traz, né, uma luz a uma pauta tão importante como essa, por exemplo? A gente não deveria pensar que existe um jornalismo para grandes veículos e para veículos alternativos. A gente deveria pensar e batalhar sempre por um jornalismo muito ético, muito sério, porque eu não me formei para trabalhar com fake news, com mentira. Eu não me formei, não tive todo o trabalho de me formar para fazer um jornalismo que não é. E o que seria isso? É trabalhar com dados falsos, né? É trabalhar em prol de um ou outro elemento. Se a gente juntar jornalismo com sustentabilidade, que é o que o evento se propõe, a gente sempre tem que pensar no coletivo. Então, não posso pensar que o jornalismo alternativo vai trazer mais informações, traz mais informações que o jornalismo de um grande veículo. Não deveria sim. Alguma coisa está errada na comunicação se a gente vai pensar sempre assim. Eu não estou me iludindo, é claro que há jornalistas mais liberais, jornalistas não tão liberais, jornalistas com suas posições. A mídia alternativa, que eu também acompanho, ela vai para uma linha que ela encontra uma brecha no jornalismo tradicional. É onde a gente se complica e a gente tem que assumir nossa meia-culpa de um jornalismo, às vezes, superficial. Então, a brecha da mídia alternativa é colocar esses pontos ruins para alguém que vai receber um projeto de hidrogênio. Porque, como eu disse, todo projeto tem o seu lado positivo e negativo. Enquanto a mídia mais tradicional trabalha muito com aspectos positivos, a mídia alternativa vai por essa brecha. Não concordo. Acho que todo jornalismo deveria. E eu posso dizer que é isso que eu defendo, porque eu tenho alunas e alunos aqui que sabem que é isso que eu defendo em sala de aula. Eu respeito.
Eu não posso pensar no jornalismo dessa forma dividido. Não, eu tenho que pensar no jornalismo que eu acredito. Né? Jornalismo sério, um jornalismo correto. Eu sei que nós temos nossas limitações. Eu acho que, como a Ana Regina falou, o meu papel como jornalista de uma instituição pública é muito simples diante da Cíntia. Muito simples, que tem que atender a uma demanda de público, e nem sempre esse público está querendo saber tudo da forma correta, né? Quer saber de um outro jeito, aquilo que vai agradar a ele também. O meu jornalismo é público e eu trabalho muito com pesquisa. Desde que a gente foi convidado a participar desse evento, a assessoria de comunicação criou um projeto para o Instagram, que lá a gente tem 98 mil pessoas. Assim, olha que é uma universidade que tem 12 mil, juntando estudantes, técnicos e professores, a gente tem 12 mil pessoas. Para quase 100 mil, olha a grandeza. Então, a gente pensou em criar um programa de Instagram onde a gente pudesse desfazer esses termos técnicos. É onde eu posso contribuir com informação. Não quero convencer aqui o meu aluno, a minha aluna, a acreditar que hidrogênio verde e todas as energias renováveis, elas só são positivas e que não traz nenhum desgaste para a população. O que eu estou querendo como comunicação pública é informar o que a pesquisa está apontando. E cada um aqui vai tirar suas conclusões. É claro que no final o que a gente leva sempre em consideração é o impacto que isso gera na minha vida muito próximo. Mas o jornalismo está aí para explicar que nós somos uma coletividade e que a gente precisa, então, ter uma cabeça mais aberta para todas essas informações. E, ao final, a gente tira a nossa conclusão e vai atrás dos nossos direitos para que a gente possa ter sustentabilidade que seja bom. No aspecto econômico, o Piauí vai ganhar muito, vai vender hidrogênio para o exterior. Mas como é que está aquela comunidade? Então, eu tenho que pensar em aspectos de sustentabilidade econômica, beleza. Em sustentabilidade social, quem é que está em torno? Beleza, eu tenho que pensar. Então, assim, tudo isso tem que estar no jornalismo, de qualquer mídia, se for possível. E se a Cíntia não puder trabalhar isso no veículo dela, que ela passe para um outro. O importante é que esse jornalismo precisa chegar à nossa comunidade, porque ele é coletivo, é importante, pode promover um conhecimento, e a partir disso, cada um pode tomar a sua decisão, se isso é bom ou ruim, e ir atrás dos seus direitos. Muito bom, muito obrigado. Bom, só lembrando, né, a gente está no debate do papel da comunicação na era da transição energética sustentável, aqui na Brasil Energy Conference. O segundo dia de evento, ontem a gente tivemos a abertura solene e é muito bom ver a sala completamente lotada, né, com estudantes, com várias gerações. Obrigado mais uma vez a todos que estão aqui, também estão acompanhando a transmissão online no YouTube do canal do nosso evento. E eu continuo com o nosso bloco de perguntas, professora Ana Regina, lembrando das agências de checagem, né, e indo na perspectiva da desinformação, em relação às últimas pautas, né, a nível nacional sobre meio ambiente, das boiadas, passando pelas dificuldades aí do nosso país realmente. Assim. E aí eu queria lhe perguntar a importância dessas agências para realmente a gente ter, e do jornalismo tradicional, para termos, de certa forma, ali alguém confiar. Né? Como é que é a sua visão nesse sentido? Obrigada, Patrício. Esse meu negócio de retorno aqui está ruim, não? Está com mau contato aqui. Bom. Alô? Escutemos mesmo. Depois se você puder trocar aqui, por favor, porque está com mau contato. Bom, obrigada, Patrícia, pela pergunta. Antes de responder a questão do fact-checking, só falar um pouquinho sobre outras energias renováveis que o Piauí lidera. Por exemplo, o parque eólico. As comunidades aonde estão instaladas o parque eólico têm grandes problemas, não só de impacto ambiental, mas de impacto na saúde. Você vê o depoimento de uma pessoa que mora na praia, que mora no nosso litoral. Fazendo pequenos ajustes técnicos. Que mora em Pedra do Sal, né? O pessoal que mora em Pedra do Sal, você vai ver pessoas com grandes problemas de saúde, sobretudo problemas auditivos. Durante o dia, o parque eólico está lá, mas tem outros barulhos. Durante a noite,
São aviões subindo e descendo o tempo todo. E você mora ali. E a sua vida. E você mora ali. Aquele parque foi colocado. Qual foi a interlocução com aquela sociedade ali? Pegando um gancho quando a Cíntia falou no Elon Musk, então eu vou levar para as plataformas, não? E aí também porque o Piauí está ali se colocando como líder de IA e tudo mais. Mas o que é uma IA? Eu trato inteligência artificial entre aspas, não? São modelos generativos pré-treinados, são programas computacionais. Toda vez que eu acesso o Gemini, o GPT, que eu acesso o Perplexity, que eu acesso qualquer uma das IAs, para que ele responda uma pergunta, são gastos 3 a 4 litros de água. De onde vem o hidrogênio verde? Da água. Da água, dos nossos mananciais, dos nossos rios e do nosso lençol freático. O que temos muito no Piauí? Seca. E com a elevação das temperaturas. Então fica para a gente pensar qual é o nível que deve ser negociado com as nossas populações para que essas energias sejam aplicáveis e elas tragam ou não retorno social. Enquanto comunicadores, enquanto pensadores, enquanto pesquisadora e investigadora, eu não posso simplesmente dizer somos líderes e a coisa está ótima. Não, nós temos uma população implicada nisso. E nós não estamos vendo esse retorno. Essa população está vendo que retorno? Fica para a gente pensar. Sobre o fact-checking. O fact-checking, né, o jornalismo de verificação, é uma prática jornalística histórica. O que acontece? O jornalismo foi colocado em suspeição por um mercado da desinformação e também pelas próprias práticas, muitas vezes, que o jornalismo dá um tiro no pé. Quando ele mistura uma coisa com a outra, é dito que não deve editar e etc. Ao ser colocado em suspeição, o jornalismo necessitou se desvelar, ou seja, colocar a sua prática para que as pessoas vejam. O que fazemos nós? Nós, para chegarmos perto, né, de um ponto de vista sobre a verdade, nós ouvimos as partes. Então, eu estou aqui, eu estou vendo o Patrício, a Samara e a Cíntia por esse ponto. A Cíntia está vendo por esse, você está vendo por esse, quem está aí está vendo por esse. Para que a gente possa chegar a um denominador comum ou uma proximidade disso, eu preciso ouvir vocês para que o que eu estou dizendo, a interlocução que está chegando com vocês, o que a Cíntia falou, etc., 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 chegue a um denominador comum. É assim que o jornalismo trabalha. O jornalismo não inventa. Fake news tem um problema etimológico, porque news não pode estar vinculado à mentira. A notícia, ela trabalha em prol de uma determinada verdade. Pode ser a verdade que o veículo quer. Aí cabe a nós, enquanto sociedade, contestar essa verdade. E cabe a nós colocar esse jornalismo contra aquilo que foi colocado. Nós não podemos fabricar enquanto jornalistas. Nós temos que ouvir todos. O que o fact-checking faz é... Chegou uma mensagem, um vídeo, às vezes um vídeo de 9 minutos de um jornalista, inclusive jornalistas consagrados no Brasil, que durante a pandemia propagavam muita desinformação sobre a pandemia. Que fazia, nós tínhamos na universidade um projeto de fact-checking chamado NuJoc Checagem, NuJoc é o nome do nosso grupo de pesquisa, e o que a gente fazia? A gente recebia por um aplicativo da Fiocruz do Rio de Janeiro e a gente ia checar. Os nossos alunos de mestrado, os pós-doutorandos que estavam conosco. O que se faz? A gente olha para aquele universo ali de informação e desinformação, porque uma desinformação ela não é uma fake news pura. Ela pega um fato, um acontecimento verídico, mistura com alguma coisa que aconteceu no passado, em outro lugar, e ainda mistura com uma desinformação, com uma mentira pura. E o que a gente faz? A gente vai em cada uma das fontes que ele cita, que essa mensagem cita, e a gente vai lá checar, como faz o jornalista todo dia quando sai à rua para ver o que aconteceu no acidente da ponte, para ver o que aconteceu no assassinato da esquina. Então, o jornalista ele tem que estar presente. E aí ele vai ouvir o que aconteceu. O fact-checking vai lá, faz isso, e aí coloca, isso é verdade porque aconteceu em tal, tal, tal.
Isso aqui é mentira porque nunca aconteceu. Isso aqui pode ser que aconteça porque a pesquisa está em andamento. Isso aqui não dá para acontecer, etc. Então a gente criou etiquetas para dizer, para que a sociedade soubesse aonde a gente coletou o dado, por que coletou, de que forma coletou, etc, etc. Então a gente desvela, coloca para que a sociedade saiba como trabalha um jornalista. Isso é de máxima importância. Mas o jornalismo sozinho não dá conta do mercado da desinformação, mas isso dá para muita conversa. Cíntia, uma análise minha, assim, a gente ainda está engatinhando na cobertura do jornalismo ambiental aqui no Estado. O que você acha o motivo disso? Por que os jornalistas, talvez dessa nova geração, não se interessam tanto, ou talvez não tenham tanto espaço? E aí eu já deixo o gancho para você falar um pouco do seu trabalho na área, né? Inclusive você disse que está em breve lançando um projeto justamente também para a COP. Fala um pouco disso, por favor. Bom, antes de dizer que os jornalistas não têm interesse, vocês precisam saber qual é a situação das redações hoje. Eu acho que isso antecede. Lá vou eu de novo, a rainha do contexto. A gente não tem mais pessoas para sair para a rua para fazer reportagens. Os veículos de comunicação, eles estão sendo enxugados. Isso acontece em todo o Brasil, sobretudo no Nordeste. Então, aquele repórter, e eu lamento muito que isso esteja acontecendo, porque eu sou de uma outra época, uma época em que você podia reportar, né? Reportar, você vai lá, conversa com a pessoa, investiga e reporta. Hoje você não pode. No máximo, você faz o Ctrl+C, Ctrl+V. E é assim que é possível de ser feito. Os novos jornalistas deveriam aceitar? Não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem hoje redações que não brigam. E aí, como diz a Ana, essa é uma outra discussão e não é agora. Mas eu queria só explicar assim, porque não é uma responsabilidade de quem está chegando, é o ambiente que foi criado para recebê-los. E é lamentável que assim seja, né? Porque aí a gente não tem realmente a qualidade, ela se perde muito. E é por isso que eu acho que você talvez tenha falado dos veículos alternativos. Você tem, por exemplo, a revista Piauí, que fez talvez a reportagem do ano sobre a CBF, né? Que é a grande reportagem que fez com que a gente no Brasil entendesse o poço de corrupção que é aquela Confederação Brasileira de Futebol. Precisou de uma revista como a Piauí para fazer, porque lá eles têm a capacidade de investigar e tal. Tem gente, tem tempo, e no dia a dia não é mais possível isso. Acho um grande equívoco dos meios de comunicação de tentarem se igualar ao digital e ficarem sem identidade. É uma crise constante de identidade, né? Hoje ninguém sabe mais o que é televisão, o que é o jornal, aos poucos já não existe, porque é uma eterna crise de identidade, quando na verdade poderiam ter se fortalecido como grandes difusores de notícia e não de fake news, porque, como disse a Ana Regina muito bem, não se cria dentro de uma redação uma fake news, né? Mas aí eu queria falar sobre o que eu acho que pega nessa história do jornalismo ambiental. Exatamente por toda essa situação que vivem as redações hoje e também porque a gente se convencionou a trabalhar, e aí eu falo de novo, no lugar onde eu trabalho, que é o Piauí, muito em cima da comunicação que vem, a comunicação pública que vem via release. Tem uma frase que eu costumo dizer que o release matou o jornalismo no Piauí. Eu digo muito essa frase, e só a minha opinião não importa. Estou brincando, eu sou twitteira. Brincadeira, viu? Para quem não conhece, o Twitter é assim, TikTok e tal. Então, assim, é isso, sabe? Porque você vai lá e copia o que aquele gestor quer que você divulgue. Então, o Ceará vai ser o estado da federação que vai ter a maior quantidade de data centers. Eu vi isso recentemente, ouvi uma reportagem, um podcast sobre isso. E não explica o Ceará. Gente, o Ceará não tem água. Nunca teve. Se a gente não tem água, como mencionou a Ana, o Ceará tem menos ainda do que a gente. O impacto disso é gigante, ainda mais na região de Caucaia, que já é uma região tão problemática, né? Então, assim, é muito difícil. Por quê? Porque chega o release e aquilo é publicado e ninguém questiona. E aí a gente vive num eterno agendamento, aquele de sempre.
hoje é o dia do meio ambiente. Vocês devem ter visto em várias redes sociais de políticos, não é? Dia do meio ambiente. O que isso significa, gente? O que significa você postar que hoje é dia do meio ambiente? O que você está discutindo? A gente está fazendo aqui uma conferência. Quantos desses mesmos políticos estão discutindo o que a gente está discutindo aqui? Os impactos, como melhorar, como trabalhar, como é que essas empresas vão chegar aqui para investir, como é que elas vão ser recebidas e como é que vai ser a relação delas com as comunidades. Por que os prefeitos não estão discutindo isso? Que essa discussão já deveria estar lá. A gente é um estado, uma cidade, sobretudo, extremamente resiliente a temperaturas extremas. Mas isso não é debatido. Então, hoje tem post sobre o meio ambiente, mas ninguém fala que há 4 dias a cidade de Oeiras é a mais quente do Brasil. E a Alvorada do Gurgué é a 2ª cidade mais quente do Brasil. Ali, brigando as duas. E eu não vejo ninguém discutir isso. E não é, o jornalismo deveria estar discutindo, sim, o que está acontecendo com Oeiras, gente. É alguma coisa que está acontecendo lá. Não é normal isso. Não era assim em anos anteriores. Então, nós não estamos discutindo o autoagendamento. A gente não está criando informações. E não é só sobre o meio ambiente, é sobre nada. A gente não está discutindo nada. A gente está recebendo passivamente as informações que chegam, publicando essas informações, compartilhando essas informações, sem questionar na maioria das vezes, porque essa é a situação das redações, mas também porque nós somos acomodados, né? Eu acho que a gente também não pode só terceirizar para as empresas, para a situação atual do jornalismo. A gente precisa brigar para questionar, porque se não for assim, não sejamos jornalistas, sejamos publicitários, tenhamos outra profissão. É chato brigar, é cansativo, nossa, tem que respirar todo dia, mas tem que fazer isso. E eu acho que existem muitas alternativas, mas todas elas, ou nenhuma delas, passa pela informação chegando de cima para baixo. Tem que ter escuta, tem que ter discussão com as comunidades, e é uma pauta maravilhosa. Eu tenho realmente tenho me dedicado muito a estudar, porque eu acho que tudo que é novo a gente precisa abraçar, né? A gente precisa abraçar o novo, o que é diferente, aquilo que está chegando, que eu não conheço, né? Quando eu me formei não se falava sobre isso, no máximo que estava quente ou estava frio. Então só era notícia quando tinha enchente ou quando tinha seca. Sempre foi assim, né? Os extremos. Mas a gente nunca discutiu. Vocês nunca viram um debate de candidatos no Piauí? Eu desafio vocês, onde se tenha falado sobre meio ambiente. Vocês nunca viram. Porque não é do agendamento deles. E a gente precisa forçar que seja. Eu quero pontuar, Patrícia e todo mundo, Cíntia, eu não tenho tanta fé como a Cíntia na questão de um interesse quanto ao meio ambiente. Eu vou fazer 53 anos de idade, eu me formei na UFP, eu não tive uma disciplina sobre meio ambiente. Eu não tenho essa cultura. Eu tenho na Universidade Estadual do Piauí uma disciplina que é optativa. Cíntia, como acreditar que essa geração que está aqui, que não debate cultura em termos de meio ambiente, como é que eles vão gerar interesse se vocês nem conhecem isso na faculdade, na universidade, às vezes nem conhecem? Teve alguma disciplina no jardim de infância? É muito difícil, porque a gente tem a mesma falsa democracia racial do Brasil, que aqui não existe racismo. A gente foi criado sob uma ideia de que o Brasil sempre vai ter o pulmão do mundo. Então, eu vou fazer o quê? Aqui é Brasil, tudo é renovável, as energias, a gente nunca vai perder nada. Então, assim, ou a gente, eu não vi nenhuma notícia, não sei se a Ana Cristina, que é uma grande pesquisadora, viaja o mundo Ana pesquisando. Cristina eu não conheço, mas... Ana Regina Rego, se ela já viu alguma pesquisa de que o planeta está alargando para caber toda a população e a exploração que a gente faz. Eu não sei se você viu alguma pesquisa de que o planeta está crescendo, né, para atender nossa exploração. Então, assim, se não tem uma cultura, a conta chegou. Então, eu não tenho a mesma fé que essas pessoas que estão aqui, eu me incluo, que a gente vai tratar melhor o meio ambiente. Essa é uma data de meio ambiente para
para um evento como esse, mas não é uma pauta política. Quanto mais uma pauta de ação. Ou essa geração, com fé em Deus, você está certa, de que vai se interessar e vai cobrar. Né? Vocês vão cobrar da universidade, vocês vão ter filhos e os filhos vão cobrar lá no jardim da infância. Ou a gente vai explorar tanto essa natureza que essa data vai ser tipo dia de finado do meio ambiente, de tanta exploração. Eu vou complementar aqui a fala das meninas. Eu não sou tão pessimista, nem tão otimista. Eu sou uma... Centrão. Não, eu sou como Ariano Suassuna, uma realista esperançosa. Tá? Eu também confio muito, pelo menos em parte, da geração Z. Porque você tem... sim, você tem uma geração consciente. As minhas filhas, desde muito pequenas, chegavam em casa, desliga a luz. Desliga a luz, mamãe. Desliga a luz, papai. Fecha a torneira. Faz isso. Eu não fazia isso. Então, minimamente, esse ensino está na sala de aula, que é o que a gente precisa levar também em termos de informação e comunicação. A gente precisa levar a educação midiática para lá. Do meio ambiente, a gente já tem uma geração mais ou menos formada nesse processo. É claro, a gente tem também uma geração Z extremamente conservadora, que é também negacionista. Então, a gente tem os extremos. Mas a gente tem alunos, sim, muito conscientes. E a gente tem, inclusive, e aí eu vou citar aí para quem não conhece, mas nós temos um veículo de comunicação aqui no Piauí, que é feito por alunos ex da UESP e ex da UFP, que é maravilhoso, que é o Ocorre Diário. Então, se você não conhece, vai lá. E tem uma pauta ambiental muito frequente. Né? Muito frequente, muito em defesa das comunidades, seja na capital, seja no interior, de uma juventude muito consciente. Então, assim, sim, nós temos as duas coisas. E aí, só para ver o contexto da Cíntia nas redações, que me preocupa bastante, me preocupa sobretudo pela inerência dos usos intempestivos da inteligência artificial, que aí é um outro contexto aqui, né, que vai levar o jornalismo informativo para outro caminho completamente distinto. E o jornalismo, enquanto uma instituição necessária para a sociedade, precisa se manter crítico, precisa se manter produtivo e precisa manter a sua escuta social. Desculpa, Fabrício. Olha, agora você me chama de Fabrício. Patrício, perdão. Minha querida professora do mestrado da Universidade Federal, também da graduação. Bom, só lembrando mais uma vez aqui, está no painel o papel da comunicação na era da transição energética sustentável, agradecendo já a presença de todos. A gente tem um tempinho ainda, mas eu gostaria de ressaltar que a UESP e a própria UF também tem estandes aqui, então é importante também que vocês visitem, né, fortaleçam esse ecossistema, e é muito legal contar com vocês aqui como representante, obviamente com o Cintia também representando a redação. E para ser justo, a gente falou dessa coisa da representação, né, dos jornalistas mais voltado para a pauta ambiental. Tem dois jornalistas que, inclusive, a gente tinha convidado também, só que por conta da agenda não puderam comparecer, que é o Ricardo Moura Fé, do podcast Biosfera, que cobre essa pauta de forma bem específica, e agora a Ed Santos, da Cidade Verde, também, que é outra colega também que já há muitos anos cobre a pauta. Bom, eu gostaria de já pedir para a gente ir para os encaminhamentos finais. O papo está muito bom, mas a gente no final também quer tentar abrir para perguntas, então eu gostaria de ouvir a professora Ana Regina, por favor. O que é que tu quer que eu encaminhe? Eu não quero encaminhar para o final, eu quero caminhar para o começo, para uma abertura. Então, assim, eu acho que a gente precisa ler os nossos intelectuais, e aí eu acho que a gente precisa ler o Krenak. As suas falas estão em livros, então, se há um futuro, ele é ancestral. Não? E que relação é essa que a gente tem que manter com a ancestralidade, sobretudo com aquilo que nos coloca dentro de um meio ambiente? A gente parar de pensar o ambiente como alguma coisa externa, e sim como nós fazendo parte desse ambiente. Porque se há um câncer na Terra, esse câncer somos nós. Porque Gaia não vai morrer. Mas Gaia, para sobreviver, talvez precise nos matar. O planeta não está crescendo, mas a ilha de lixo no Pacífico, ela já é maior do que mais ou menos 4 países da Europa. Então é uma ilha imensa que atrai todo o lixo do Oceano Pacífico, é imenso. Então, sim, não vai crescer. Como nós queremos sobreviver?
a geração Z, muita gente da geração Z e posteriormente alfa e beta, mas a geração Z já pensa, por que eu vou colocar um filho no mundo? Que futuro temos? Que futuro meu filho terá dentro desse processo? Que oxigênio vai respirar? Que água vai poder beber? Que comida poderá comer? Isso sem pensar nos conflitos, nas guerras e na fome que a gente vê que acontece também no Hemisfério Sul, na África, mas que aqui a gente não tem notícia. A gente tem notícia em outros lugares do mundo e aqui a gente não tem. Então, ao invés de caminhar para o final, eu quero caminhar para o começo e convidar todo mundo para a gente ir atrás dessa relação com os nossos povos originários, aquilo que um percurso que a Niede Guidon fez a partir da pesquisa arqueológica dela, mas também naquilo que a gente vê nos povos originários, nos povos quilombolas, na mistura de raças que somos nós e de como a gente pode efetivamente estar contribuindo para o planeta, contribuindo para o nosso país a partir do nosso lugar. Produzindo conhecimento a partir do nosso lugar, fazendo jornalismo a partir do nosso lugar e fazendo diferença do nosso lugar por aí, né? Então, obrigada pela oportunidade. Queria só que você falasse as suas redes sociais, quem quiser acompanhar as suas produções científicas e todas as suas participações a nível de jornalismo e comunicação. Bom, minha rede social é Ana Regina Rego. Ana Regina Rego. Eu não tenho Twitter nem X, nunca tive. Quer dizer, eu tive, mas nunca usei. Era mais só infiltrada. Nada mesmo. de Elon Musk. Era mais infiltrada para ver o percurso. Mas nas redes da Meta eu estou sobretudo porque, como eu trabalho combatendo, enfrentando a desinformação, eu não posso sair, não. E são as duas redes que eu tenho em LinkedIn. Minha produção de científica, eu acho que você colocando meu nome no Google vai aparecer muita coisa, não? Vai aparecer muita coisa e tem também sobre desinformação na área de meio ambiente, que é esse projeto atual. E seu núcleo, né, de pesquisa? É o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação da UFP, né? E a gente vai estar realizando um evento em setembro, um evento internacional, e uma das pautas é exatamente essa, que é a questão da crise climática, a questão da fome e a questão da desinformação nesses ambientes também. Maravilha, muito obrigado, professora. Cíntia, por favor. Olha só, há uns 2 meses atrás, eu olhando o Instagram, procurando pauta, eu vi um vídeo de uma cidade do Maranhão, chamada Rosário, onde os moradores dessa cidade, de uma comunidade, arrancaram uma janela da igreja, a janela e uma porta, que tinham sido doadas pelo prefeito da cidade. E eles foram devolver a janela e a porta na prefeitura, levaram uma faixa e foram devolver. Por que eles foram devolver? Porque depois que fez a doação, e eles acreditaram que era uma doação pessoa física do prefeito, né? O prefeito foi num discurso lá num evento qualquer e disse, olha, eu doei, graças a mim, a igreja tal foi levantada. E a população pegou, foi devolver a porta e deixou na porta da prefeitura, a janela e a porta. Desde que eu vi esse vídeo, eu fiquei alucinada pela comunicação alternativa do Maranhão. E a população, as comunidades estão fazendo assim algo que talvez o jornalismo não esteja fazendo. Eles estão denunciando tudo de errado que acontece nas comunidades. É uma coisa, eu não consigo acompanhar mais. Tudo eu salvo, mas não consigo acompanhar. Eu quero fazer uma pesquisa ou alguma coisa, porque eu estou muito encantada com o que eles estão fazendo. E por que eu citei esse exemplo? Porque se a gente não tem como resolver o problema das redações minúsculas e a inércia que isso acabou fazendo surgir no jornalismo que está chegando agora, talvez a gente possa se aliar aos inimigos. Talvez a gente possa estimular a comunidade a ter os seus canais alternativos, mas não para ficar replicando o que a celebridade fez, ou apenas a fofoca, ou colocando imagem de gente morta, mas denunciando, porque isso vai chegar na mídia. Sabe por quê? Porque com essa crise de identidade, hoje só se replica o que tem nas redes sociais. Então, quando a população começar a descobrir a pauta ambiental, e aí é onde entra o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, com a nossa voz. Eu sei que tem gente acompanhando também, já até recebi mensagem aqui. Um beijo para você, André, cientista político, doutor em comunicação, está nos acompanhando. Mandou, né? Pois é, maravilhoso. Audiência qualificada, né? Audiência qualificadíssima.
Então, a gente pode dizer para as comunidades isso, informem-se, e nós também vamos ler. Sempre que você tiver um tempinho, tá tateando lá pelo YouTube, procura, tá cheio de conteúdo magnífico sobre meio ambiente, os preparativos da COP, de que forma que isso faz parte do nosso dia a dia. Porque, assim como você, eu também não recebi esse conteúdo, né, na escola, nem na faculdade, mas eu me interesso por ele porque eu sei que isso é parte da minha vida. Então, a gente precisa ser essa voz também, sabe? Cada jornalista que entra numa redação, esse jornalista, se ele assimilasse esse conteúdo, ele também seria um gerador de pauta. E nós temos muito. Gente, a gente precisa traduzir essas expressões, mas para isso a gente precisa entender primeiro essas expressões. Se não, e elas são difíceis mesmo, são difíceis para todo mundo. Às vezes, você vê até pessoas especialistas no meio de um debate falando. Eu não falei nenhum aqui porque eu não quero pagar mico. Mas, assim, eu leio tudo para tentar entender aquilo que eu vou falar e aquilo que eu vou questionar também. Tentar entender minimamente, dentro do âmbito que é a gente ser jornalista, curiosa, comunicadora. Mas o que eu acho muito importante é a gente fazer a população entender o seguinte, olha, isso é parte do nosso dia a dia. Isso não é uma coisa de gente chata, isso não vai acontecer daqui a 100 anos, está acontecendo agora. E se nós temos esse protagonismo, e aí eu vou ser mais positivo. Se nós temos esse protagonismo, e ele é um protagonismo que vem sendo construído já há um tempo aqui no Piauí, eu acho que a gente tem que abraçar esse protagonismo enquanto população, enquanto comunidade, e tentar conhecer mais, claro, cobrar mais. E também, cada empresa que chegar, você que é líder comunitário, estiver me assistindo, estiver me ouvindo agora, faça o seu vídeo. Se tiver errado, denuncie que vai chegar na mídia. Eu garanto a você que essa é a forma mais fácil de você se fazer ouvir. O caminho, o contrário, né? Já que não dá para a gente ir daqui para lá, vamos vir de lá para cá, e eu tenho certeza que esse processo de escuta, ele também é uma saída para muita coisa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado, professora Mara, por favor. É uma pena a gente chegar ao fim, né? Também não queria, não. Acho que a gente pode passar mais as 3 horas. Eu sou um pouco cética, como eu disse, em relação a uma cultura de meio ambiente. Mas uma coisa que eu não sou cética é em relação à formação, ao poder da educação primeiro, né, de transformação e, consequentemente, de um jornalista com esse poder de transformação da realidade. Então, em relação a isso, como professora, eu não sou cética. Eu saí da redação há muito tempo para escolher a docência, porque eu queria contribuir para o que eu acredito como jornalismo, não somente como uma prática minha de sala de aula, mas como uma prática social. E é isso que eu coloco. Então, eu não sou cética. Eu acredito que se a gente fizesse jornalismo com ética, com responsabilidade, pegando todos os temas, a gente consegue transformar, né, uma sociedade, a gente consegue transformar a nossa realidade. Então, eu repito que nisso eu não sou cética no poder da educação para transformar uma realidade, mesmo quando quem está do outro lado não tem uma cultura de meio ambiente. Eu acho que a educação pode ser transformadora. E aí, nesse sentido, como diretora de comunicação da UESP, quero finalizar dizendo que acredito muito nesse poder da pesquisa para combater fake news. Acredito nas pesquisas que estão sendo realizadas na universidade. A gente está fazendo pesquisas, Ana e Cíntia, para criar as células da energia solar, daquelas placas, para baratear. Então, pensando naquele pequeno agricultor, naquela família que não tem uma renda muito alta para comprar as placas. Então, a universidade federal, estadual, aqui representada pela Ana, a gente está pensando tanto naquela comunidade pequena como na grande. A gente está pensando em pesquisas que possam promover conhecimento e não desinformação.
Desinformação acaba com a nossa vida, com o nosso planeta, com a economia, com a saúde, com a educação. Então, eu acredito no poder das pesquisas que estão sendo realizadas na UESP, acredito naquela comunidade acadêmica, professores e alunos contribuindo juntos. Temos um núcleo muito importante de energias renováveis, de telecomunicações, que é o NUFIPERP. Estamos com o Green Tech aqui. A Universidade Estadual está apostando na sua comunidade, por isso criou um recurso próprio, o ESPTEC, que dá um aporte de R$ 25 mil para o pesquisador desenvolver suas pesquisas. São mais de 500 mil investidos com recurso próprio da universidade. Então, eu só posso apostar que, através da educação, né, seja de base, espero que o governo invista em sustentabilidade e meio ambiente desde a escolinha, que ele continue investindo na universidade, porque a gente está fazendo grandes transformações através de uma comunidade docente e discente que se engaja naquilo que está fazendo. Eu só quero agradecer a participação mais uma vez, de estar falando naquilo que eu mais acredito, que é no poder da comunicação como diálogo. O jornalista pode, em vez de só informar, mas dialogar com o seu público, né? Então, agradecer a presença de vocês. Eu não sou muito atuante nas redes sociais. Eu estou com uma grande produtora ali, aprendi com a Inês Saraiva, uma grande produtora, uma grande jornalista. Eu não sou ativa nas redes sociais, eu sou ativa muito na sala de aula, eu sou a rainha dos trabalhos. Então, se quiser me conhecer um pouco mais, tem que ser na sala de aula, nas pesquisas agora de negritude que eu estou fazendo. Daqui a pouco finaliza esse doutorado. Então, eu não sou muito ativa. Tem que ser seu aluno da UESP, né? Eu não sou muito ativa, não é minha praia muito. Eu dou aula sobre isso, mas não é a minha área de investigação, né? E aí fica complicado para eu ser engajada naquilo que... Eu acho que eu sou velha, assim, não sou muito engajada não, Ana. Mas assim, rede social não é comigo, eu prefiro... Assim, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Tranquilo, muito obrigado. Você representando a UESP, inclusive, gostaria de fazer a citação do que o curador do evento é da UESP, o professor Juan Guiar, né, o nosso grande curador aqui do evento da Brasil Energy Conference. A gente tem ainda uns minutinhos, eu queria abrir para perguntas aqui presenciais, e aí, por favor, levanta a mão que a gente já passa o microfone. Ó, já tem uma ali. Por favor. Boa tarde. Precisa levantar ou pode ser sentada mesmo? Ah, tá. Então tá. Peraí, gente. Boa tarde. Eu me chamo Luane, eu sou estudante da Universidade Estadual do Piauí, do 6º bloco. Trabalho no mesmo local que a Cíntia Lages e já fui aluna da filha da professora Ana Regina, então acho que a gente tem um pouquinho de laços aqui. Enquanto vocês falavam, eu lembrei do livro da Jaqueline Lima Dourado. Eu sou meio que fã dela, eu amo essa área de pesquisa da economia política da comunicação. E no livro dela, Mercado e Cidadania, ela fala muito sobre essa questão das notícias envolvendo o meio ambiente. Que por mais que a televisão, enfim, os meios de comunicação, eles noticiem desmatamento, poluição, aquecimento global, eles não fazem essa profundidade mais crítica, esse pensamento crítico de entender o porquê que isso está acontecendo e quem a gente deve cobrar para que essas coisas possam ser de fato melhoradas ou debatidas. Mas eu também venho num viés que eu entrei nessa área da comunicação, em que eu vejo como os políticos e como a política ela está inserida muito no nosso trabalho. E deveria ser ao contrário. E eu acho que, às vezes, o jornalista, a gente mesmo assim, que está até começando agora, a gente tem até um certo medo, um certo receio, e a gente não deveria ter, né? Porque o nosso papel é exatamente fazer jornalismo, e por conta desses políticos, da política estar muito inserida, eu vejo que tem essa questão do medo, e o jornalismo ele vai ali se perdendo. Então, não tem essa profundidade, essa questão do debater, essa questão do dizer, olha, bem aqui eles erraram, a gente precisa ir lá. Pode ser que algum desses aglomerados de comunicação pode ser comprado, alguma coisa assim. E eu queria perguntar como vocês enxergam a inserção da política, dos políticos, nessa questão das nossas pautas, nessa questão da gente fazer essa profundidade e de que forma a gente pode, eu sempre faço essa pergunta em toda palestra, de que forma a gente pode fazer a nossa geração que está chegando agora para não se deixar levar
por esses meios que ficam, de certa forma, tentando dizer o que a gente deve ou não fazer e acaba que a gente não consegue fazer uma matéria que levante um pensamento mais crítico. Não quer começar, não? Você que é a professora. E tu que é a jornalista. Como é teu nome? Como? Luane? Isso, Luane. Tá, Luane, prazer. Você foi aluna da Rani, então. Bom, a Rani é maravilhosa, né? É minha filha? Então, lindo, maravilhoso. Obrigada, Luane, pela pergunta. Luane, a tua pergunta tem muitas entradas, pega uma dimensão muito grande sobre o jornalismo e aquilo que a gente chama de temporalidade da modernidade. Aquilo que a gente aprendeu a entender o que é o jornalismo. E aquilo que foi vendido para a sociedade, que é um jornalismo informativo, asséptico, sem que o jornalista exista nesse processo, etc. Não? Dentro dessa composição do jornalismo, nós vamos ter aquilo que vai se transformar em valores notícias. Poder é um valor notícia. Proximidade com o poder é um valor notícia. O poder decide os caminhos que a sociedade vai tomar. Inclusive os caminhos que a gente não quer que a sociedade tome. Então a gente está vendo, novamente falo, o PL da devastação está aí. O PL da devastação está aí, a regulação das plataformas não sai, a regulação da IA está parada, aquilo que vem para regular e para o bem da sociedade não está saindo, aquilo que vem para bem do mercado, do agronegócio e para o mal do meio ambiente está saindo. Então a gente tem algumas questões. O jornalismo tem um viés, né? Ele não tem como fugir da estrutura de poder, porque ele precisa ouvir, né, escutar ali. Mas o jornalismo tem uma outra função. Eu vou pegar um gancho da Cíntia novamente, que é a questão do comunicar. Eu trabalho muito com um ex-professor meu da UFRJ, que é o professor Muniz Sodré, com o pensamento dele. O que era o comunicar? O que é comunicação? É a ciência do comum. Então, não é só um viés de uma mão que leva. É um viés que interage, é um viés que ouve, é um viés que faz com que a informação circule, mas, ao mesmo tempo, a comunicação se estabeleça através de vínculos. Como a gente pode fugir disso? Simplesmente sendo jornalistas. Jornalistas autênticos. Praticando o que você deve praticar, então. Não temer o poder, não temer a estrutura que vem. Não é fácil? Não é fácil. Mas aí você precisa pensar, ser jornalista não é fácil. Provavelmente você não vai ficar rico, porque é muito difícil. Ou no mercado ou na academia, você não vai ficar rico. Mas ser jornalista implica transgredir a estrutura de poder. Ser jornalista implica falar o que o poder não quer que seja falado. Ser jornalista implica que você tem que falar o que a sociedade deve tomar conhecimento, e não aquilo que a sociedade quer ouvir, não é a fofoquinha da esquina. Não é a celebridade dançando no TikTok. A mulher, no dia que eu cheguei, logo que eu cheguei no Brasil, tinha uma influenciadora, antes que eu chegasse no Brasil, tinha uma influenciadora que estava depondo na CPI das Bets, que eu nunca tinha ouvido falar. Depois, logo que eu cheguei em Teresina, a mulher se separou e aí virou pauta de todos os veículos de comunicação. E o povo debatendo nos maiores veículos de comunicação, por que a mulher separou, por que ela não separou, que não sei o que, não sei o que. Eu digo, gente, qual é a pauta? Qual é a pauta? Então, como podemos trabalhar contra isso? Atuando como jornalistas. Se você está numa universidade, sobretudo pública, porque na universidade pública a gente forma egressos e profissionais, mas é na universidade pública que a gente desenvolve 90% da pesquisa nesse país. 90% das tecnologias, 90% do conhecimento é produzido em universidade pública. Se você está dentro de uma universidade pública, sendo ela do nosso estado, que é um estado que não está entre os maiores indicadores econômicos do Brasil, mas mesmo assim é um privilégio.
Não é um privilégio só porque você não paga mensalidade, porque é pública, mas é um privilégio porque dentro de uma universidade pública você tem a chance de conhecer e debater conhecimento com o pessoal que está lá. Não só os professores, mas o ambiente da universidade favorece essa produção de conhecimento. Então, seja uma jornalista crítica. Agora aqui, Cíntia, que sofre isso na pele. Olha, quando a gente estuda o autoritarismo, né, como às vezes esse autoritarismo ele é exercido através dos mecanismos digitais. Ana estava lá na minha banca e sabe que era esse meu teor da minha pesquisa. Tem um determinado momento lá da pesquisa que a gente concluía o seguinte: o que acontece quando você se depara muito com fake news e você vive num ambiente de extrema violência? Então, por exemplo, a gente tinha... porque eu queria evitar aqui citar, não especificar, mas personalizar, dizer quem foi que eu estudei, porque eu acho que não vem ao caso aqui. Mas vamos supor, você tem alguém que é extremamente violento, um político, vamos supor, um presidente, um rei, qualquer coisa que seja. Ele é extremamente violento, então ele trata os jornalistas com muita violência, e principalmente mulheres, né? As mulheres são sempre alvo. E aí o que acontece quando você tem que cobrir aquela pessoa? Você acaba ficando intimidada. E é natural que você fique. Eu acho que é isso que você está se perguntando. Você vê que a cobertura política ela é tão dominante que se você não der a mesma informação, você vai se sentir aquela pessoa marginalizada. Gente, só eu não estou divulgando. E eu acho que eu vou... como a gente tem muita gente aqui de Teresina, eu vou citar um exemplo que é bem pontual, não é da área ambiental, mas eu acho que vai ser fácil entender. Semana passada, nessa segunda-feira, melhor dizendo, a polícia do Piauí prendeu um universitário, um enfermeiro, que estava transportando uma droga. Essa droga, ela vinha embalada, era um tipo de droga, que vem naqueles tabletes, e tinha uma foto de um político do exterior. E eu, quando vi, né, assim, o que eu fiquei, o que me bateu? A foto era de um candidato a presidente da Bolívia. Eu disse, gente... Aí fiquei louca atrás de notícia no site da Bolívia, tentando falar com alguém, para tentar entender aquilo ali. E fiquei procurando informação, depois que o programa que eu faço terminou, e a única informação que tinha era: saiba quem é o estudante que foi preso pela polícia. Por quê? Por quê? Porque ele é muito bonito. O cara é um gato, assim, bombado, sabe? E aí, isso interessa, é um gossip puro. É a mesma história da influencer. Por que ele estava lá na manchete? Não é porque ele foi preso. É porque ele é um cara que interessa a esse tipo de, que eu acho uma aberração, mas eu vou repetir, jornalismo de entretenimento. Eu detesto falar isso, mas é assim que é classificado. Então, o que a Ana Regina está dizendo? Mesmo que este seja o ambiente, não deixem de ser jornalistas e vão atrás de saber por que a foto do candidato a presidente da Bolívia está fazendo no Piauí numa droga. Qual é a relação que existe entre uma coisa e outra? Ele não tem responsabilidade nenhuma? Pode ser que não, mas, gente, não é normal, gente. Era um cara completamente desconhecido para nós. Eu tive que ir atrás, o cara era ministro de governo e recentemente deixou para disputar. E a Bolívia, vocês sabem, tem uma briga gigante entre o atual presidente e o Evo Morales, que saiu. Eles estão brigando lá, é uma confusão danada, tem muita questão de drogas envolvidas. E isso aconteceu no Piauí e até hoje ninguém sabe o que essa foto está fazendo. O cara é bonito, todo mundo sabe agora que ele é bonito. Quem é que ele é, o nome dele, quantas vezes já aconteceu, depois teve a audiência. E a história do político, que para mim era uma história nacional, passou batido. Ninguém sabe. Se alguém souber, me avise, porque eu quero dar continuidade à história. Eu já tive, durante 16 anos trabalhando na redação, eu tive 4 casos que eu fui proibida de divulgar. Sim, eu sofri interferência, sim. E a política é uma estrutura de poder.
Mas eu não deixei de ser jornalista nem de investigar os outros 1000 casos que eu coloquei. Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu posso te dizer que se você for muito boa naquilo que você faz, você vai ter argumentos para colocar aquela matéria e dar visibilidade. Se você for rasa demais, não vai ter. Se você só for boa, não vai ter. Hoje, essa interferência política acontece, interferência econômica acontece. Mas se você for boa, muito maior. Se você for boa, se você for muito boa, você consegue. Você consegue. Porque a gente não é um médico que bota um consultório e vai agir por conta própria. Eu sou uma funcionária, eu sou uma empregada ali, uma trabalhadora, eu tenho um chefe que tem uma outra cabeça, o dono da TV é outro. Então, seja boa, seja muito boa. Que aí, se você não colocar na mídia tradicional, você vai entender que a mídia alternativa também tem hoje um espaço muito grande. E na minha época de redação, quando eu não podia, eu passava para a concorrente, que poderia falar. Então, por debaixo dos panos, a gente tem essa estratégia que eu acabei de contar. Olha, um segredo de bastidor. Estuda, seja muito boa, que você vai ter argumentos para botar uma matéria que vai contra A ou B. E mesmo assim vai ser ainda difícil. Muito bom. A gente está quase chegando ao final do nosso painel. Se tiver mais alguma pergunta, alguém tem pergunta para fazer? Então, podemos fazer o encaminhamento final. Agradecer mais uma vez. O encaminhamento já teve, né? Mas agradecer a vocês mais uma vez, Samara, Cíntia, a professora Ana Regina, por esse momento, essa troca, ao público aqui presente, ao público que também está acompanhando em casa. Foi uma discussão muito sadia e muito produtiva, né? Lembrando que esse conteúdo vai estar nas plataformas digitais do evento, no YouTube. E aí a gente convida também para que as pessoas possam ver posteriormente, quem por algum acaso não pôde participar, tá bom? Obrigado. E eu deixo convite para o painel magro, que acontece agora no Teatro G3, se possível. Vocês também estão convidados para a próxima palestra que acontece agora, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada.